Olá! Hoje vamos voltar a falar de um sistema de classificação para grandes grupos. Vamos nos concentrar no que significa um reino, ou seja, um grande grupo de organismos. Em primeiro lugar, vale a pena lembrar o conceito do Linneu. O Linneu, em 1735, definiu a existência de dois reinos de seres vivos: o reino das plantas e o reino dos animais. O que é preciso ter em mente é que quando o Sistema Naturae foi publicado, não se conheciam bactérias, a microscopia ela praticamente não existia, né? Existiam algumas lentes que os cientistas daquela época usavam. Então, o conceito que estava por trás do que é uma planta, né, do que é um vegetal e do que é um animal, se baseava em outros critérios. Por exemplo, para as plantas, se considerava que as plantas eram organismos que apareciam, né? Por quê? Porque fungos apareciam, musgos e limos apareciam em alguns lugares, esses organismos não se moviam e eles, na aparência, ou pelo menos na observação dos cientistas, não se alimentavam. Em oposição, animais seriam organismos que se movimentavam e se alimentavam. Então, no conceito de animais estavam incluídos organismos que realmente nós consideramos animais, mas também os protistas. Bom, com o advento da microscopia, as coisas mudaram, né? Aqui a gente tem um dos inventores do microscópio, na verdade, do microscópio composto, o Anton von Leeuwenhoek, ou Leeuwenhoek. Esse sujeito, ele era um tapeceiro, curiosamente, ele era uma pessoa que mexia com tecidos, e ele inventou esse microscópio que está aqui, porque ele era capaz de polir lentes incríveis, e ele causou um grande avanço. Já naquela época, já existia o microscópio do Robert Hooke, e o Leeuwenhoek acabou vendo o livro do Robert Hooke, chamava Micrographia, né, de 1665, mas ele produziu lentes muito melhores e ele postulou que existiriam organismos de uma célula só. Essa ideia foi amplamente rejeitada no começo, ainda mais que ele era um simples tapeceiro, ele não tinha uma formação científica, ele não era um nobre, ele nunca tinha feito nenhuma faculdade, mas ele escreveu para a Real Sociedade de Ciência e eles mandaram uma comissão para ver o trabalho dele, ficaram todos muito impressionados e ao longo da carreira dele, ele mandou mais de 500 cartas, foi convidado a entrar na Real Sociedade de Ciência da Inglaterra e ele hoje é considerado o pai da microbiologia, porque a partir do instrumento dele, um mundo novo de seres vivos se abriu, organismos muito pequenos, unicelulares, de várias naturezas. Então, nessa época, começou a aparecer alguns problemas nos sistemas de classificação, né? Um problema é esse organismo, a euglena. Na verdade, existe um grupo, né, de seres parecidos com a euglena, mas que eles sempre foram controversos. Primeiro, como vocês veem nas imagens, é porque as euglenas se movimentam, né? Elas movimentam o seu corpo e elas têm um flagelo, ou dois flagelos que se movimentam. Além de tudo, as euglenas conseguem se alimentar. Na ausência de luz, as euglenas conseguem consumir matéria orgânica na água. E para complicar mais ainda, elas são verdes, claramente têm cloroplastos, né? A gente enxerga cloroplastos no organismo unicelular da euglena e elas fazem fotossíntese, inclusive elas nadam na direção da luz. Então isso realmente confundiu os pesquisadores que trabalhavam com aquela dualidade, ou é animal ou é planta, e isso claramente seria um exemplo de um ser intermediário. Alguns classificavam como animal, outros como vegetal. Aí, em 1866, o Ernst Haeckel, ele cria um sistema de 3 reinos. Então, ele é o primeiro que entende que existe um outro grupo de coisas, que são os protistas. Então, ele fala no reino dos animais, no reino das plantas, no reino dos animais, e ele cria esse grupo protista, porque com o avanço do conhecimento de formas unicelulares, precisava comportar isso num novo reino. Então, o reino protista, basicamente, era o reino dos organismos unicelulares. Com o passar do tempo,
a tecnologia foi melhorando, os microscópios foram melhorando muito. Então, mesmo o microscópio de luz era capaz de ver organismos muito menores e apareceu o microscópio eletrônico. E aí, o Copeland, em 1938 e 1956, caracterizou a presença de um outro reino, que seria um reino só com organismos procarióticos, ou seja, células sem núcleo. Então, no sistema dele, nós teríamos os organismos procarióticos, que são os organismos sem núcleo, constituindo o reino Monera, e os organismos eucarióticos, né, as células que possuem núcleo, incluiriam os animais, as plantas e protistas. Veja que nesse conceito de plantas, os fungos, obviamente, estão aqui incluídos. Bom, a partir daquela ideia dos 4 reinos do Copeland, nós tivemos uma série de avanços. Os anos 60 e 70, a gente pode dizer que foram muito ricos, porque a microscopia eletrônica se diversificou, ela se espalhou pelo mundo, técnicas moleculares, né, de biologia molecular começaram a aparecer, e nós tivemos novidades, diversas novidades que se sobrepõem, mas por questões históricas ou mesmo de rejeição de ideias, as coisas não caminham linearmente em ciência. O que eu quero destacar é o que está em muitos livros didáticos ainda até hoje. É o modelo dos 5 reinos do Robert Whittaker, de 1969. Então, muitos livros estão falando hoje em 5 reinos, mas eu quero salientar que é uma ideia que a gente deve rejeitar, que está superada, mas que foi muito importante naquele momento. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele separava os organismos entre organismos procariontes, que seriam os Monera, né, organismos procariontes, e todos os demais seriam organismos eucariontes, ou seja, células com núcleo. Em seguida, havia uma separação por complexidade, ou seja, organismos unicelulares e multicelulares ou multinucleados. Então, os protistas eram tipicamente os organismos unicelulares, ou organismos que até podiam ser levemente multicelulares, mas que não formavam tecidos verdadeiros. Em seguida, a separação no nível acima dizia respeito à nutrição. Então, se fosse fotossintético, seria uma planta. Se fosse heterotrófico, né, alguém que se alimenta, seria um animal. E se comesse matéria orgânica, né, em decomposição, seria um fungo, né? O fungo seria um grupo que viveria dentro do seu alimento. Então, basicamente, ele estava separando, assim também ecologicamente, os produtores, os consumidores e os decompositores. Essa seria uma separação ecológica desses 3 reinos. Essas ideias ficaram muito populares, esse sistema vigorou aí por muitos anos, vamos dizer uns 40 anos, até recentemente a gente começar a dividir as coisas de uma outra forma. Vale a pena perceber que aqui também tinha uma ideia de uma evolução mais ou menos linear, né? De que todo mundo teria um ancestral, teve um ancestral protista, e aí foi tendo mais complexidade e foi tendo uma diversificação em formas multicelulares. Mas o que eu quero chamar a atenção é das datas. Olha, nós estamos aqui em 1969, a proposição desse modelo, esse sistema começou a ficar popular, mas ali pertinho, um pouquinho antes, essa senhora, a Lynn Margulis, era uma jovem pesquisadora, ela era uma jovem brilhante, assim, que já entrou na faculdade com 15 anos e começou a ter novas ideias. Ela publicou em 66 um artigo que é um marco da biologia moderna, que é esse On the Origin of Mitose in Cells, em 1966. Esse artigo ele foi muito complicado para ela. Ele foi rejeitado por 15 periódicos científicos. Ela tentou publicar em todo lugar, acharam um absurdo, até que ela conseguiu publicar, mas esse artigo foi ou ignorado por muito tempo, ou foi sendo sempre muito criticado, duramente criticado,
e rejeitado. Mas com o passar do tempo, mais ou menos uns 10 a 15 anos, essa rejeição caiu, esse artigo teve muita repercussão e hoje ele é totalmente aceito. Ele é um artigo assim que a gente chama de seminal. Ele semeou novas ideias e gerou muitas novas pesquisas. Ele foi muito importante, de forma que a Lynn Margulis, ela é a pesquisadora de maior impacto na biologia celular do século XX. Ela acabou recebendo muitas medalhas e prêmios. A ideia dela foi basicamente a seguinte: observando a estrutura celular, a biologia celular, a ultraestrutura, né, no microscópio eletrônico, ela sugeriu que as células eucarióticas, elas não tinham se originado lentamente por aumento de complexidade apenas. Elas tinham dado saltos com a incorporação de organismos inteiros, bactérias que teriam sido fagocitadas. E essa seria a origem de mitocôndrias e cloroplastos. Isso, claro, foi uma ruptura nas ideias que tínhamos a respeito da evolução das células, mas ela não estava inventando, ela estava se baseando no conhecimento que já existia na época. Então, várias evidências. Por exemplo, mitocôndrias e cloroplastos têm DNA circular. Mitocôndrias e cloroplastos têm uma dupla membrana. O argumento dela é que uma membrana seria da bactéria original, outra membrana seria do fagossomo que fagocitou essa bactéria original. As mitocôndrias e os cloroplastos têm ribossomos próprios, e esses ribossomos próprios são do mesmo tipo que ribossomos de bactérias. Outra coisa importante é que as mitocôndrias e os cloroplastos se dividem por bipartição, né, como as bactérias. Então é uma coisa muito estranha que, se você destruir, por exemplo, os cloroplastos de uma célula vegetal e ela continuar se dividindo, por exemplo, em cultura de tecidos, ela nunca mais tem cloroplasto. Quer dizer, ela tem que herdar um cloroplasto da célula-mãe. Quando a célula-mãe se divide, ela deixa uns cloroplastos de um lado e pelo menos um cloroplasto de outro, e aí todas as células continuam verdes. Mas se isso não acontecer, aparece uma linhagem de células brancas. Hoje a gente conhece mais dados, né? Hoje já se sequenciou o genoma de cloroplastos, das mitocôndrias, de muitas bactérias, de muitos organismos fotossintetizantes, e a gente sabe que mitocôndrias e bactérias têm genes próprios, né? Genes que não estão no núcleo das células e que eles têm uma estrutura, uma organização típica da organização de bactérias. Então a ideia da Margulis era a seguinte: a partir de um ancestral, uma célula eucariótica, ou quando as células eucarióticas estavam se desenvolvendo, começando a ter membrana nuclear ou algo parecido, houve a fagocitose de um procarioto, né, numa bactéria aeróbica, e essa bactéria aeróbica teria sido benéfica para essa célula, quer dizer, uma bactéria capaz de metabolizar matéria orgânica num metabolismo aeróbico, ou seja, usando o oxigênio. Essa bactéria teria sido vantajosa para a célula hospedeira e ela acabou sendo incorporada. Ao longo do tempo, né, em vez dela ser digerida, ela foi incorporada. Ao longo do tempo, houve trocas gênicas, que hoje a gente sabe que são muito comuns, transferências horizontais, pedaços de RNA de uma para outra, né, pedaços de genes ou genes inteiros do DNA nuclear da célula hospedeira para o mitocôndrio e vice-versa. Depois teria acontecido a mesma coisa com o cloroplasto, só que a partir de uma bactéria fotossintetizante. E aí você teria um eucarioto fotossintetizante e com mitocôndrias, por exemplo, dando origem à linhagem das plantas. Então isso de início foi amplamente rejeitado e isso hoje é totalmente aceito. Toda a discussão científica que existe hoje não diz mais respeito se isso aconteceu. Diz respeito a quando aconteceu, porque é muito difícil observar isso nos fósseis, mas existem algumas evidências que a gente pode enxergar. Por exemplo,
quando a gente percebe em fósseis sedimentos, por exemplo, que tiveram reações importantes com oxigênio, precisava ter muito oxigênio disponível. Então, são evidências indiretas. Mas a discussão hoje é quando ocorreu e, o mais importante, quantas vezes ocorreu. Então, a consequência do trabalho dela foi uma revisão do sistema dos 5 reinos do Whittaker, que ela mesma fez, e após Robert Schwartz e Diehoff fazerem experimentos que testaram a hipótese dela. Então, verificaram de várias formas experimentais que a hipótese dela era verdadeira. E aí aparece essa árvore, uma árvore toda mais complexa, mas que vai ao encontro dessas ideias. Então, existiu num passado longínquo um ancestral comum a todos. Houve uma diversificação dos Monera, né, das bactérias. Houve a formação de um eucarioto ancestral, esse aqui flagelado, e ele contendo algumas bactérias ou protobactérias que deram origem a mitocôndrias. E aí se formaram os protistas e se diversificaram. Alguns protistas incorporaram bactérias azuis, as cianobactérias fotossintetizantes, dando origem, por exemplo, às algas verdes. E a ideia que se tinha era que algas verdes, algas vermelhas, né, e outros organismos que fazem fotossíntese teriam origem aí, e a partir daí surgiram, por exemplo, as plantas terrestres, culminando aqui nas plantas com flores, né? Então essa era a ideia derivada do sistema de Whittaker, incorporando a ideia de endossimbiose da Lynn Margulis. Mas, pensando bem, analisando os dados com mais cuidado, estudando mais a ultraestrutura, né, em microscopia eletrônica de transmissão desses cloroplastos, desses plastídeos, começou a se perceber uma diversificação dos plastídeos. Com o advento do PCR, né, da reação em cadeia de polimerase, da facilidade do sequenciamento de DNA, que nós já falamos na aula passada, bem como métodos de bioinformática para comparar os genes, foi possível perceber que houve uma diversificação muito importante dos plastídeos e hoje se discute, se fala em endossimbiose primária e endossimbiose secundária. Então, a partir daquele pensamento da Lynn Margulis, tem toda uma elaboração entendendo que a endossimbiose ocorreu em etapas. Então, endossimbiose primária seria aquela que eu falei, em que um organismo eucariótico fagocitou uma cianobactéria. Isso deu origem às algas verdes, às Rhodophyta, às Glaucophyta e às plantas verdes, né, que seriam as algas verdes mais as plantas terrestres. Tudo bem, então teve a endossimbiose. A questão é que esses organismos que já eram complexos, são eucariotos, com um plastídio com 2 membranas, puderam ser fagocitados outra vez por outros protistas. E aí, a partir daí, por exemplo, de uma alga vermelha, houve a formação dos chamados cromoalveolados, ou seja, uma série de organismos que são derivados de um ancestral alga vermelha. Quer dizer, não é de um ancestral alga vermelha. O cloroplasto deles, o plastídio deles é derivado de uma alga vermelha. E aí estão as criptomonadidas, as haplófitas, os heterocontes, alguns organismos ciliados que são fotossintetizantes e os dinoflagelados, né, que são muito conhecidos nos mares, causam as marés vermelhas aí muito tóxicas. E do lado das plantas verdes, também ocorreu essa endossimbiose mais de uma vez, e com isso se originaram as euglenas. Então as euglenas teriam alguma proximidade com as plantas verdes, mas só no que diz respeito ao cloroplasto delas. Bem, se a gente pegar apenas genes, né, apenas o DNA de mitocôndrias, de cloroplastos e desses organismos, olha a árvore que aparece.
a gente descobre, por exemplo, que o DNA mitocondrial ele é muito parecido com o DNA da bactéria do tifo. Outros DNAs bacteriais, eles se ramificam por aqui. E olha que interessante, o mais interessante de tudo no contexto da gente é que o DNA de cianobactérias, nesta árvore toda complexa, se agrupa como grupo irmão, vejam, como grupo irmão dos cloroplastos. Ou seja, é a prova de que os cloroplastos das plantas verdes têm um ancestral comum com as bactérias. Então veja, eu não estou dizendo que as cianobactérias de hoje deram origem aos cloroplastos. Não. Hoje, quando a gente pensa em filogenia, não é isso. A gente sabe que houve um ancestral comum. As cianobactérias de hoje são as cianobactérias de hoje, mas no passado houve uma ancestralidade comum. Bem, em 1977 apareceu um outro trabalho que mexeu com essa história toda. É o trabalho de Carl Weiss, que mostrou que estas diferenças todas que a gente via, mostrando todas as características em conjunto, né, a forma de alimentação, a fotossíntese, se anda, se não anda, era tudo bem conhecido, mas as pessoas não estavam vendo um caráter fundamental. Ele descobriu que os ribossomos, que são aquelas maquininhas de fazer proteína que todas as células têm, os ribossomos eram muito diferentes nos organismos vivos. Então, como vocês sabem, o ribossomo ele é feito por RNA e ele tem vários lobos, né? Ele tem várias estruturas, ele tem várias subunidades e vai ter estruturas que são chamadas de cabeça, plataforma, lóbulos, corpo e bico. E essa é a forma de 3 tipos de ribossomos que ele encontrou. E fazendo um cladograma desses ribossomos e também usando as sequências do RNA ribossomal, olha o que se descobriu, que as bactérias formam um grupo. Um grupo de organismos que a gente considerava monera forma outro grupo. E todos os eucariotos formam outro grupo. Então daí surgiu a ideia de não tratar mais simplesmente naqueles reinos, que a gente pensava de 5 reinos, mas ou tratar com 6 reinos ou com domínios, ou seja, uma coisa acima de reino ou super-reino, como queira. Mas o fato é o seguinte, que existem 3 grupos no mundo vivo muito diferentes entre si. Então, o que existe é o grupo Archaea, que seriam as arqueobactérias, as bactérias e os eucariotos. E aí a gente vai chegando num contexto moderno, né? E vocês veem aqui parece bastante mais complicado, do que são as linhagens de organismos fotossintetizantes que a gente tem hoje. Então, desde aquela ideia do Linneu, de que haveria 2 ramos, né? Nós teríamos o ramo das plantas, o ramo dos animais. Hoje a gente tem uma visão muito mais detalhada e a gente fala em linhagens. E aqui estão as linhagens fotossintetizantes e eu vou destacar algumas coisas para vocês. Todas as setas indicam a presença de algum organismo que faz fotossíntese. Então, por exemplo, aqui estão as Glaucóphyta. Aqui, o grande ramo que mais nos importa, que é das plantas verdes. Aqui, ó, as algas vermelhas, que são grupo irmão, ou seja, este ramo aqui é um grupo monofilético e é isso que modernamente se chama de plantas. Plantas são esses organismos que vêm desse tronco e que tiveram a endossimbiose com um plastídio verde. Existem outros organismos fotossintéticos? Sim, claro. Então, por exemplo, as criptófitas estão aqui, aptófitas estão aqui, as euglenas estão aqui. Olha que interessante, as euglenas são muito mais próximas filogeneticamente de tripanossomas e leishmanias, né? Aqueles organismos que causam doenças
né, a leishmaniose, a doença de Chagas, são muito mais próximas das euglenas do que as euglenas são das demais plantas verdes. Ou seja, a única coisa que ela tem em comum é que ela fagocitou, o ancestral dela fagocitou uma alga verde e ele tem cloroplasto. E assim é com o resto também. Então, as algas pardas, que eram consideradas plantas, hoje não são mais. As diatomáceas também já foram consideradas plantas e não são mais. Os dinoflagelados, que foram considerados plantas e que eram considerados próximos das diatomáceas e das algas pardas, não são mais. E aqui a gente tem, então, uma árvore também moderna, de grupos, né, de grandes grupos, não vamos falar em categoria, se é filo, divisão, o que quer que seja, mas de grupos, de clados que são reconhecidos hoje. Então a ideia que se tem é que os eucariotos, tinha aqui um ancestral eucarioto, se diversificaram. Aqui um eucarioto teve a incorporação de uma bactéria fotossintetizante e deu origem a esse tronco aqui, ó, que é o que nós consideramos hoje modernamente plantas. São as plantas verdes terrestres, ascarales, né, que é um grupo de algas, aí grupo irmão das plantas terrestres, outras algas verdes, né, as algas vermelhas, que tem aí aquelas plantinhas que a gente come junto com sushi, aquela nori, por exemplo, e as glaucófitas. As euglenas estão num grupo chamados genericamente de escavados. Nós temos outros grupos fotossintetizantes aqui e em vermelho e em azul a gente destaca alguns grupos fotossintetizantes. Só onde não tem grupos fotossintetizantes é aqui. E notem onde ficaram agrupados os fungos, os mixomicetos e os animais. E aí, para surpresa de muita gente, né, principalmente quem estudou o passado, ficou na cabeça de que o que não se mexe é planta, hoje nós sabemos que todos os fungos são muito mais próximos dos animais do que de quaisquer plantas. Então, em síntese, a evolução da classificação ocorreu juntamente com os avanços da biologia. Então, a definição dos reinos foi evoluindo com o tempo. Os fungos, sabemos hoje que eles são mais aparentados com os animais do que com as plantas. Então, se você é vegetariano, talvez você deva repensar se você come fungo ou não, né? Muitos vegetarianos, veganos não querem comer animais, optam por comer cogumelos, né? Será? Estão mais perto dos animais, pelo menos filogeneticamente, é o que os genes nos mostram. Temos certeza que a endossimbiose ocorreu várias vezes. Algas não é um grupo taxonômico, nunca foi, continua não sendo. As algas azuis, a gente deve se referir a elas como cianobactérias, é um nome melhor, porque é o que elas são monera, procariontes. As algas verdes também são polifiléticas, o que se chamava de algas verdes reúne uma série de grupos que não são da linhagem das plantas verdes, e as plantas, para a gente definir um grupo monofilético, elas só podem incluir ascarófita, as clorófita, num senso moderno, e as embriófita, que são as plantas terrestres, que são os grupos que têm a clorofila A, e ainda as algas vermelhas. Então, nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar neste conjunto aqui. Então, o importante é você entender que essas classificações, elas caducam rapidamente, elas envelhecem rapidamente, os sistemas de classificação mudam. Então, você tem que ser muito crítico ao olhar o livro didático, consultar fontes atuais de cientistas, artigos, para ter certeza que o que você está informando os seus alunos é o que a ciência moderna entende.